Santos. Deixa eu ouvir o hino. Apito amigo, hein, Everton Ramos? O senhor tava lá, né? Tava atrás do gol, não tava? Tava, e não foi nada, de É. fato. Na hora você falou? Não existiu a falta. Você cravou? Eu não tô lembrando. Tô tentando que lembrar. isso? Você não lembra se você cravou? Não lembro, de fato. Acho que não deu pra destacar porque o Ronaldo, o Ulisses e o Pretzel foram uníssonos ali. verdade. E eles já estavam com uma imagem. Só que o que eu destacaria é que o Mateuzinho vem logo depois conversar ali comigo, com os outros jornalistas do lado, e ele já fica assim. Cara, não foi nada. Pô, ele mesmo já acusa. O Gustavo Henrique nem pegou. E de fato é o que a gente vê na imagem, né? A gente vê mais falta do Lautaro Dias. Um parênteses, eu também tive um contato breve com o Mateuzinho ontem, que foi uma jogada que o Bidu chutou e o Brazão defendeu já no final, que ele falou, não cruza uma pra mim. Cara, eu achei muito legal isso, porque não é comum jogadores terem esse contato com o jornalista que tá ali atrás do gol. E ele, em duas oportunidades ontem no Clássico, pelo menos, ele tendo essa troca com a gente. Mas, o PDV, o Santos ontem teve mais sorte do que juízo, tá? O primeiro tempo do Santos foi catastrófico, o Dorival deu um nó tático na cabeça do Vojvoda e ficou nítido que o Peixe precisa de nomes, precisa de reforços. Pô, mas o Santos tem um monte de jogador, velho. Mas o Santos tem um monte de jogador. Tem quantidade, tem. Zé Rafael, Menino, Robinho Júnior, Miguelito. Eu tô começando a achar que o trabalho do Vojvoda não é tão bom, viu? Não. Eu não acho o elenco do Santos ruim, cara. Não acho. E o Santos gastou grana, hein? O Santos gastou grana, velho. O Santos gastou grana. Só que tem alguns nomes aí, PDV. Por exemplo, na lateral direita, o Mike, fisicamente, ele foi titular em Campinas. Não dá. Estranho, o Mike, esses caras... O Zé Rafael, fim de temporada passada... Eu acho muito cedo pra esses caras estarem assim fisicamente, assim, no sentido de idade. Eu acho muito cedo. O que aconteceu com esses caras? Uma queda muito... O que aconteceu com o Zé Rafael? O apelido do Zé Rafael no Palmeiras era Trem. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com o Mike? E aí entra, inclusive, o que alguns torcedores falam, que o Matos ele tá contratando as sobras do Palmeiras, né? Porque daí a gente tem o Zé Rafael, o Mike, que não estão apresentando nem 10% do que conseguiram no Palmeiras, e agora também o Gabriel Menino, que ontem entrou e foi improvisado na lateral direita. O Santos procurou o Rony também, né? O Santos procurou o Rony também, então tem essa situação, mas o PDV ficou nítido que falta ainda... Tudo bem, tem quantidade, mas falta qualidade ainda. Ontem foram muitos erros, e o melhor jogador em campo, inclusive, errou muitos passes, que foi o William Arão. Pra mim, ele foi o melhor jogador em campo, e tem sido, inclusive, eu acho que a principal liderança do Santos nesse começo de temporada. Ele, o Gabriel Brazão também, que salva direto, né? O Vini Lira ganhou mais uma oportunidade pela lateral esquerda, só que no primeiro tempo era uma avenida. O Yuri Alberto, inclusive, começa aquele contra-ataque que termina no pênalti na lateral direita do Santos, na lateral esquerda do Santos para cima. O ataque é pela direita do ataque do Corinthians, mas pela lateral esquerda do Santos. Então, precisam de nomes. O Vojvoda foi cobrado por reforços. O Alexandre Matos também. A todo momento durante a entrevista coletiva, inclusive, que o Vojvoda era ali questionado sobre isso, o Matos estava do lado da mesa de coletiva, sentado no chão, aguardando o momento. E ele pega o microfone ao final da coletiva, chega ali a dar a versão dele para a quantidade de contratações que ele fez no Santos desde a chegada dele em agosto, setembro, foram 11, e que metade não tem ganhado nem oportunidade com o Vojvoda, então há erros nas contratações, e ele não gosta da pergunta na sequência do jornalista do Wagner Frederico. Vamos ouvir esse momento aí na sala de imprensa da Vila Belmiro. Acho uma indelicadeza, uma falta de ética, uma falta de respeito. Falar de salários, ninguém aqui fala do seu salário e nem queremos saber, certo? Acho que a gente vive... Ele, por favor, ele não deixa eu falar. Se ele não deixar eu falar, eu não vou responder, ok? Por favor, eu falo, depois você fala. Não, você fala, depois então deixa eu falar. Eu acho, de novo, uma falta de ética, uma falta de respeito. Falar de questão salarial, principalmente que não é verdade o que você disse. Não, aliás, não sei se foi você. Foi ele? Não sei. Foi você? Não é verdade o que você disse. Sei que tem pessoas, nós estamos vivendo ano política assim. Às vezes as pessoas querem passar situações para pessoas como você,
que está ironizando e sorrindo aí. Não conheço você, estou conhecendo hoje. Acho uma falta de ética da sua pessoa, acho uma irresponsabilidade. Mais uma vez você vai deixar eu falar. Muito obrigado, eu não vou responder esse cidadão aí, que ele realmente é um desequilibrado, eu acho que ele tem que... Eu estou te ofendendo? Tá bom. Muito obrigado a todos, desculpe aí, porque a gente tem um mal educado aqui dentro. Não, PDV, a gente viu aí um momento e o Matos, ele pega o microfone, ele dá ali algumas palavras, só que ele não dá abertura para os jornalistas questionarem. Da mesma forma que a gente vinha perguntando pro Vojvoda, a gente queria ali uma versão dele, inclusive sobre essas contratações, sobre o aproveitamento do Santos no mercado da bola também, né? Inclusive o Wagner Frederico, ele fez uma postagem no Twitter e dá ali uma versão dele, de fato, porque ele questiona um jogador que a gente sabe que é uma informação pro torcedor, não é falta de ética querer saber o salário do Brahimi. A questão é que o torcedor quer ter essa transparência de um jogador que atuou por 20 minutos em 4 meses, não tem sido aproveitado, recebe um alto salário e o tamanho do prejuízo pro clube, pro Santos Futebol Clube. Então esse foi o ponto final da coletiva, mas ao mesmo tempo o ponto alto da coletiva de ontem, após o empate em 1-1. Repito, tá? O Santos teve mais sorte do que juízo, porque foi tudo na marcação do árbitro, do Lucas Belotti ali, naqueles últimos minutos de jogo na Vila Belmiro. Agora, PDV, o time se apresentou hoje já, os titulares, daquela mesma forma de sempre, tá? Os titulares na academia, fazendo um trabalho regenerativo, e quem não atuou no gramado do CT Pelé. O Santos segue por enquanto com os mesmos 4 desfalques pro duelo contra o Bragantino no domingo, e no mercado o Santos não tem atuado. O presidente Marcelo Teixeira, inclusive, falou que a situação é bastante crítica financeiramente, inclusive isso na entrevista que ele deu no fim de semana pro João Paulo Capelanes aqui no Domingo Esportivo. E o Santos está mais próximo de saídas, tá? E de jogadores que não devem ser aproveitados pelo Vojvoda. Tiquinho Soares, que está com edema muscular na panturrilha esquerda, ele já tem inclusive interesse do Remo, que vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, e do Coxa. Os dois vão disputar inclusive a Série A do Campeonato Brasileiro e estão interessados na contratação de Tiquinho Soares. E o outro nome? Bilal Brahimi. O Le Havre da França estaria aí com um rumor de possível investida no atacante franco-argelino, e que não deve ter nenhuma ressalva do Santos em tentar segurar o atleta, que não tá nos planos do Vojvoda. Tá certo. O nosso ouvinte aqui, o Ciro, manda aqui, ó: meu Deus, vocês não se conformam com uma roubadinha. Logo o Corinthians, que é o vice-campeão mundial, de ganhar na mão grande. Quem que é o campeão? campeão? Quem que é o campeão mundial? Conta pra gente aí, Ciro. Mas é isso, né? Foi um lance claramente, assim, a arbitragem brasileira, não tem... Amanhã é o Santos que vai ser prejudicado, e só muda... ele diz aqui, o Flamengo, campeão mundial. Foi rápido. E só também tirando, ontem uma coisa que chamou muito a nossa atenção: os fogos fora do time. Nossa, cara. Nossa, foram 7 minutos? Não, foi mais 12. E o engraçado é que ele deu uma parada no meio, começa já com os fogos, dá uma parada ali pros 7, 8 minutos, e quando é marcado o pênalti pro Corinthians, volta daquele jeito. E a gente assim, meu Deus, errou o time. O Brazão, ele chega no árbitro, tá? O Brazão e o Roberto, ele fala: não quer esperar os fogos pararem pra bater o pênalti? E aí o juiz manda ele pro gol. E, cara, tava muito alto. Tanto é que se você dá uma olhada no meu destaque do lance ao vivo na transmissão, eu tô berrando, assim. Cara, que loucura. Pelo que eu pude apurar, inclusive, o Santos só tinha preparado uma festa do lado interno pra subir uma fumaça branca. Tinha alguns jogos no final do Campeonato Brasileiro do ano passado que subia essa fumaça branca. Ontem falhou por causa da chuva. Sim. Do lado de fora os fogos, a família de um torcedor do Santos teria, inclusive, numa vaquinha arrecadado R$12 mil e tudo em fogos. Meu Deus! Tem tanta coisa pra fazer com R$12 mil, cara. Essa é a informação. Inclusive, do vaquinha Santos, pra fogos, meu Deus. Inclusive, ontem eu questionei e o próprio pessoal do Santos mesmo me passou que não foi nada do clube. Só que entrar com fogos de artifício do lado do estádio, num ambiente ali que tem todo um perímetro que é fechado, é tão fácil assim?
Não dá Caramba. pra ninguém chegar lá e dar um toque no cara também? Vamos procurar onde é que tá esses fogos aí. Irmão, deu já? Pô, 12 mil reais vaquinha pra fogos. É Impressionante. ninguém mais, ninguém menos do que Bruna Biancardi. Exatamente, boa. Então tá bom, então. O Santos joga contra o Red Bull. Domingo, 4 da tarde, não. Na Vila. Ó, não. Ah, não é na Vila? Neoquímica Ah, é verdade, Arena, não Neoquímica, erre o é endereço, viu, torcedor É um pouco mais santista. É lá em Itaquera. E preparem-se para uma Neoquímica Arena envelopada, no sentido de blindar ali o Museu do Povo, que fica no Átrio Oeste. O Corinthians sempre toma muito cuidado para que as obras de arte, algumas coisas, não sejam danificadas. Imagino que a recíproca seja verdadeira. Só né, um- Isabel? E até falando pro torcedor santista, porque não vou nem chamar de torcedor, mas o Santos, quando se utilizou da Neoquímica nas semifinais do Campeonato Paulista 2 anos atrás, deixou alguns estragos lá no estádio. Quarta-feira é o Corinthians na Vila Belmiro. Não, eu ia só comentar isso. Me parece que porque trocou de presidente, voltaram a conversar. Porque senão não teria conversa. Porque o Santos foi um péssimo visitante da Neoquímica Arena com seu torcedor que O depredou Corinthians não bastante tinha as muita cadeiras. solução, né? Porque o Corinthians precisava mudar o jogo pra quarta, só Sim. tinha a Vila. Aí falou, Santos, pra eu não ter que pagar aqui, joga lá um joguinho na arena e tá Foi isso tudo mesmo. elas por elas. Então ficou assim, né? Mas pro Corinthians, financeiramente, achei um negócio péssimo, tá? O Corinthians abre mão de quase 5 milhões de reais. Aí Nossa, nessa e ontem, operação. 13 mil pessoas para 900 mil reais de renda. E assim vai sobrevivendo o Santos Futebol Clube. Ou não. Ou não vai sobreviver. Fica o que